Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a nossa terceira aula de finanças pessoais. Se tiverem dúvidas ou sugestões, mandem para este e-mail aqui. Só para retomar rapidinho, lembra da nossa agendinha? Na primeira aula nós falamos um pouco, fizemos uma introdução, conceitos gerais sobre receitas e gastos, né? Falamos maneiras de organizar esses gastos, e na segunda aula nós partimos para a análise vertical e horizontal, que são análises bem práticas. Eu tentei mostrar, né, como organizar esses gastos numa planilha e fazer isso de modo bastante simplificado e prático. E agora, usando essa mesma planilha, né, muito parecida, nós vamos passar para aquilo que eu tinha prometido para vocês anteriormente, dicas e sugestões, tá? Usando a planilhinha de custos lá para a gente entender aonde que a gente pode economizar, né? Como a gente pode fazer algumas economias e qual o impacto que essas economias têm no orçamento geral do mês e no orçamento nosso anual, certo? Então vamos lá para a planilhinha, que é essa daqui. Eu deixei montada uma planilha exemplo, tá? Para que vocês tenham uma ideia de valores práticos, de como que isso pode afetar as nossas vidas financeiras. Cada um vai ter, claro, a sua, pode montar uma planilhinha lá, como eu falei, ou aqui no Excel, ou aqui no meu caso, né, o LibreOffice, qualquer programa de planilha você consegue fazer isso sem muita dificuldade, sem muita diferença do que eu já mostrei nas aulas anteriores, do que eu vou fazer aqui, tá? Então, feita essa planilhinha, organizados os seus gastos, tá? Vocês vão conseguir enxergar melhor qual que é o seu volume total, como eu falei na aula anterior, de gasto mensal. Depois isso também pode dar um total anual para você e tem um impacto desse volume de gastos no ano, tá? Então eu peguei um exemplo muito parecido com o que eu dei na aula passada, né? O aluguel, água, energia, gás, celular, internet, cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro, porque muitos desses gastos aqui, principalmente este e este, são gastos agregados. Então, como eu tinha dito para vocês, não necessariamente você precisa se preocupar com miudezas, né? Onde está o gasto com, né, com uma compra pequena que você fez numa lojinha de conveniência, tá? É o agregado e aonde que eu posso mexer, o que, que impacta mais. Isso a gente viu lá na análise principalmente vertical. Aqui é o impacto que isso tem no orçamento. Então, o que, que eu coloquei como média aqui? Digamos que você fez, né, esse acompanhamento financeiro aí por mais de 2, 3, 4 meses, principalmente se for um ano, você já tem uma noção da sua média de gastos mensal, tá? Como eu ensinei a fazer na aula passada. Se você tem uma noção dessa média de gastos, você já tem uma noção de qual que é o impacto de algumas ações que você pode ter de economia para diminuir esses gastos, principalmente no seu mês e no seu ano. No ano é legal de colocar aqui, porque se você conseguir fazer essa economia ao longo de um ano inteiro, claro, e aí, né, ao longo dos anos, você vai ter uma noção de como que isso pode trazer uma economia grande para você com pequenos valores. Tá? Então, a ideia dessa planilha de demonstrar essas dicas e sugestões nessa planilha é exatamente isso, para já ter uma visão bem impactante e prática de como alguns valores que parecem pequenos, né, se você for retirando eles de cada itemzinho desse daqui, eles podem impactar de modo significativo lá no ano, né, no final do ano, a partir do momento que você consegue economizar esses pequenos valores aí em várias continhas. Então vamos lá, vamos um por um, tá? Por que, que eu fiz, antes de começar isso um por um, por que, que eu fiz uma outra coluna aqui, igualzinha a essa? A gente vai mexendo nessa coluna aqui, né, que seria a nossa média com economia, ou seja, seria a média hipotética. Se eu economizasse aqui tanto, se eu economizasse aqui na água tanto, X reais, quanto que eu conseguiria ter para a gente ter a diferença, né? Depois conseguir ver a diferença. Se a gente economizasse nesse mês hipotético aqui, se a gente tivesse economizado, né, ou fosse economizar dali para frente, e se a gente não tivesse economizado. Então vamos lá, uma por uma, tá? Digamos que você tem gasto, essa pessoa aqui, né, do exemplo, tem gasto R$ 900 de aluguel por mês, atualmente. O que, que ela pode fazer para reduzir esse aluguel? Ela pode não fazer nada, tem um contrato de aluguel e manter esse aluguel. Ela pode se mudar, ela pode mudar para um lugar que tem um aluguel mais baixo, tá? Se a pessoa não paga aluguel, tudo bem, ela vai ter um outro tipo de despesa fixa, mas é só para dar uma ideia, tá? Quais são as dicas que eu posso dar sobre aluguel? Primeira, se
você já tem um aluguel que está com um valor bastante interessante do mercado, às vezes é um contrato antigo, você paga um valor relativamente baixo que só foi atualizando ao longo dos anos, não necessariamente você precisa mexer. Tá? Mas se você tem um contrato de aluguel que está te pesando, que é o caso, por exemplo, desse exemplo que eu mostrei para vocês aqui, né? Esse é o valor mais alto que essa pessoa aqui tem, R$ 900 é o valor mais alto proporcional aos outros gastos. Né? Na análise vertical a gente vê isso. Então, como sabe-se que o aluguel pesa, talvez fosse interessante tentar reduzir esse aluguel. Procurar um outro imóvel equivalente, parecido, né, com as características que atendam essa pessoa, mas que essa pessoa consiga gastar um aluguel um valor um pouquinho mais baixo. Então vamos supor lá um aluguel de R$ 800. Você pode ir lá na sua célula que está com o valor do aluguel e simplesmente diminuir o valor para ver quanto que isso impactaria lá. Eu já deixei aqui, depois eu vou mostrar a soma para vocês, como eu já mostrei, né, na anterior, né? O soma e você seleciona todas essas células aqui. Já dá para ver que no mês diminuiu R$ 100, porque eu diminui R$ 100 aqui. Dicas sobre aluguel. Não é tão simples assim, eu consegui um aluguel mais barato. Você tem custos para fazer uma mudança, como todo mundo sabe. Se você vai mudar de imóvel, você tem que sair desse imóvel, tem que pagar uma mudança muitas vezes, né? Se não for fazer por conta. Então não é tão simples. Esses custos você tem que colocar na conta aí para saber se vale a pena ou não. Então não adianta diminuir R$ 100 por mês de aluguel se você vai gastar R$ 1.500 com a mudança. Não é que não adianta, mas você tem que saber que economizou 100, você vai gastar 1.500. Você vai ter que demorar um tempo aí, nesse caso 15 meses, né, para dar os vezes os R$ 100, 15 vezes 100, dá os 1.500, a economia chega no mesmo ponto do gasto que você teve. Então vai demorar 15 meses para você recuperar, né, esse valor. Recuperar porque você está economizando 1.500 de aluguel, mas você gastou 1.500 com a mudança. Então essa continha aqui precisa ser feita, principalmente essa, tá? Mas tem outros problemas envolvidos, o transtorno, as dificuldades de fazer uma mudança, mas dependendo do caso, vale a pena. Tá? Dependendo do caso, vale a pena sim fazer essa mudança. Se o custo não for tão alto da mudança, você consegue uma economia interessante e ao longo do tempo ela se paga. Né? Então fica aí dica 1 para quem tem aluguel. Tentar reduzir o valor desse aluguel. Sempre interessante você conseguir um outro imóvel equivalente que te atenda de maneira suficiente, razoável para aquilo que você precisa e que isso não te custe muito, ou seja, a mudança não seja muito onerosa, né, para não demorar muito para você pagar isso, aí vale mais a pena ainda. Dica 2, e aí começam a entrar os valores miúdos aqui, ó. R$ 60 de gasto com água por mês. Digamos que essa pessoa consiga economizar um pouquinho, né? Digamos que ela consiga economizar, vá para R$ 50 a conta dela de água. Dicas básicas, essas dicas de economia de água, quem que nunca teve, nunca viu na TV, na escola, no rádio, isso é falado o tempo todo, né? Desde as coisas básicas, de tentar economizar no banho, fazer banhos mais curtos, economizar na lavação de mãos, né, na escovação dos dentes, fechar a torneira lá, aquelas dicas básicas que a gente já ouviu tanto por aí. A questão é segui-las. Então, muita gente ouve, conhece essas sugestões, né? Não lavar a calçada, evitar lavar, varrer a calçada, né? Não ficar com a mangueira ligada, evitar muito o uso de máquina de lavar roupa, que também gasta bastante água, então usar ela, tentar usar ela sempre com volume maior de roupas, para não usar com volume pequenininho, gastar um monte de água para lavar meia dúzia de peças. Todas essas dicas muita gente já conhece. A questão é colocar essas dicas em prática e perceber o impacto que elas têm no orçamento. Então, se você diminuir R$ 10 aqui, você já diminui R$ 10 lá no seu total mensal. Parece não muito, mas depois, a hora que a gente fizer o ano ali, vocês vão ver que tem um impacto legal. Energia, dicas para consumo mais baixo de energia. Também todo mundo já cansou de ouvir isso aqui na TV, no jornal, no rádio, enfim, que são aquelas dicas de desligar alguns aparelhos, evitar o uso excessivo. O próprio chuveiro, que ajuda a economizar água, também ajuda a economizar energia se você usar menos. Tentar usar menos ferro, equipamentos elétricos e eletrônicos, né? Tentar deixar desligado. Saiu viajar, tentar desligar as coisas da tomada, porque aquilo fica consumindo energia. Então, algumas atitudes simples ajudam você a economizar.
Então, digamos que essa pessoa consiga economizar aí de R$ 120 por mês de média para R$ 100. Tá? Então, gastando um pouco menos de energia, não esquecer televisão ligada, um monte de coisa ligada ao mesmo tempo, né? Tentar desligar lâmpadas, enfim, e aparelhos eletrônicos enquanto você não estiver utilizando. Algumas medidas podem sim ser tomadas como essa pela maioria das pessoas, né? São medidas de disciplina, de educação, né? Se você vai se educando a fazer isso, você acostuma, isso se torna natural e pode gerar uma economia interessante para você aqui. E essa economia interessante não só no mês, mas ela é interessante lá ao longo do ano. Aí o impacto é maior ainda. Tá? Gás, digamos que essa pessoa consiga economizar um pouquinho de gás aí, né? O gás é um pouquinho mais complicado, porque quem usa dificilmente usa muito mais do que precisa, né? Usa ali só o necessário para cozinhar, né? Até porque ninguém costuma deixar o gás ligado desnecessariamente, né? Ou quase ninguém. Mas digamos que essa pessoa consiga economizar um pouquinho lá, R$ 25, tá? Por mês. Consigo usar menos bujões, ter que comprar menos bujões, enfim. Tá? Celular, uma dica interessante aqui para celular, quem tem planos, né? Hoje em dia é muito comum você ter uma gama, uma possibilidade de planos de celular, de telefonia, que atendem a maioria, a imensa maioria das pessoas, com um custo mais baixo do que muitas pessoas têm. Por costume, tá? Isso eu vou falar do celular já serve para a internet também por costume, por esquecer muitas vezes. Tem gente que tem plano pós-pago e quase não usa celular e às vezes gasta 80, 90, R$ 100 por mês, sendo que planos pré-pagos ou planos, aqueles planos chamados controle, né, que custam 40, R$ 50 por mês, já atendem essa pessoa, até atendem muito mais do que ela precisa, né? Tem internet, uso de redes sociais à vontade, enfim, ligações para outras operadoras, minutos de ligações para outras operadoras, para outros números DDD, enfim, hoje tem uma possibilidade muito grande de você usar um plano que custe 40, R$ 50 por mês e atenda todas as suas necessidades ou até mais, tá? Então, digamos que essa pessoa mude o plano de celular dela, né, vá atrás de um outro plano de celular, troque de operador ou não troque na mesma operadora, ela fique, mas consiga um plano mais interessante e gaste aí R$ 50 por mês de celular, né, um plano de celular, controle, digamos, ou um plano pré-pago, que ela consiga atender todas as suas necessidades, ou seja, sem perder o seu padrão necessariamente de vida, né, de uso, mas gastando um pouquinho menos por mês, então diminuiu ali R$ 20. Internet, mesma coisa, tá? Então esse exemplo que eu dei aqui, ela estaria gastando R$ 100 por mês em média, tá? Tem um plano de internet, muita gente tem uma assinatura e renova essa assinatura. Esquece de pesquisar, né? Todo ano é bom dar uma pesquisadinha porque surgem planos novos, às vezes eles ficam muito mais baratos, mais acessíveis, surgem novos concorrentes. Isso não tanto é mais difícil, mas acontece. Então você consegue às vezes achar um outro plano interessante que te atenda com uma boa internet, com uma boa qualidade, para aquilo que cada um precisa. É claro, tem gente que usa muito, tem uso intensivo de internet, precisa de um plano mais caro. Tem gente que usa pouquinho, só o básico, navegação, não precisa de uma banda larga, né, que ofereça 200 mega de velocidade. Às vezes a pessoa consegue ali com 25 mega, com 10 mega de velocidade, é o suficiente para ela usar o que ela costuma usar, né, diariamente. Então, um plano de internet você consegue hoje na casa dos 70, R$ 80, banda larga, um bom plano de internet, não precisa gastar necessariamente R$ 100. É só dar uma pesquisadinha, né, que vocês acham. Então vamos dizer que essa pessoa conseguiu um plano aí legal de R$ 70 por mês. Baixou ali o custo dela de internet de 100 para R$ 70. Todas essas dicas que eu estou passando para vocês, vale lembrar, eu não falo aqui, eu nem posso falar quais são as marcas, quais são exatamente quais são os fornecedores, não posso dizer, mas eu estou dando dicas que existem essas marcas e fornecedores que fornecem esse tipo de serviço nessa faixa de preço. Essa daqui, por exemplo, eu sei que existe esse tipo de serviço para internet, uma internet de banda larga de 25 mega que atende boa parte, né, das pessoas a R$ 70 por mês, tá? Porque é o que eu pago.
Celular, a mesma coisa, né? Pago até menos que isso, gasto R$ 40 por mês, enfim, estou dando inclusive dicas pessoais minhas, tá? A água gasto até menos do que isso, enfim, tudo bem? Então são coisas que dá para fazer, são factíveis, são reais, é só dar uma pesquisada, vocês vão achar. Cartão de crédito também sempre dá para dar uma enxugada, né? Ou quase sempre dá para dar uma enxugada, né? Tem gastos que são difíceis da gente mexer, compras de mercado, aquelas coisas muito básicas, muito essenciais, mas tem coisas que são supérfluas. Então, em tempos, principalmente como esse, de pandemia, de crise econômica, enfim, é, geralmente a gente tem que tentar atuar naquelas coisas que são consideradas supérfluas. Que são o quê? As coisas não imprescindíveis, não essenciais. Coisas que a gente consome por prazer, por impulso, todo mundo tem isso, é natural, é humano, não estou condenando, mas é bom ficar atento, se policiar para não exagerar nesse tipo de consumo, né? Que aí ele vai pesar no seu cartão de crédito e vai onerar também o seu total mensal e principalmente o seu total anual se você ficar gastando repetidamente, rotineiramente com coisas que não são necessárias, tá? E não estou falando coisas necessárias só, coisas estritamente necessárias, né? Alimentação só, né? Estou falando até de coisas relativamente não tão necessárias, mas que são, né, vai um pouco além do lazer, né, e da cultura, coisas que a gente precisa consumir que são importantes para nós. Muitos de nós fazemos essas regalias, digamos assim. Tem que tomar só cuidado com elas, tá? Então dá para às vezes evitar pedir uma comida fora de vez em quando, né? Toda hora que pede uma comida fora, por exemplo, né? Dá para fazer uma comidinha em casa de vez em quando, dá para fazer um esforcinho para tentar dar uma diminuidinha aqui. Então, digamos que essa pessoa fez esse esforço e conseguiu diminuir os gastos do cartão de crédito dela, né, a R$ 700 por mês. Tá? O cartão de débito, vamos dizer aqui que essa pessoa tem gastos no cartão de débito bastante apertados, são gastos que ela não consegue tirar, são gastos muito essenciais, né? Pagamento de coisas que ela tem que fazer ali no ato, combustível, por exemplo, pagamento de é, fornecedores, enfim. Então, esses R$ 300, digamos que sejam difíceis de mexer, como é comum, tá? Estou dando esse exemplo exatamente para vocês verem. Tem gente que tem gasto que não tem como mexer. Às vezes é até mais difícil você diminuir, mas o que é mais comum é aumentar. Mas estou dando dicas aqui de como tentar diminuir. Se não der, aí não tem jeito mesmo. Paciência, você tenta lidar com essa situação. Mas o que der, a gente tenta. Então, digamos que o cartão de débito não consegue mexer e o dinheiro também. São gastos ali, né? Que essa pessoa aqui não consegue mexer, não consegue baixar. Às vezes eles até aumentam. Então, ok, vamos supor que seja isso. Mas essa pessoa conseguiu abaixar todos os outros gastos anteriores. Olha lá. Então, o gasto mensal dessa pessoa caiu de R$ 2.530 para R$ 2.245 por mês. Já dá uma economia mensal de R$ 285. Já deixei as formulinhas feitas aqui para fazer a conta automática, mas como é que eu faço a formulinha aqui? Preencher e fazer essa soma aqui eu já mostrei na aula passada, certo? Então tá feito, olha lá, o soma, seleciona as células. A economia é só ir na célula aqui, ó, coloca igual, seleciona a célula, aqui ó, D12, depois você coloca menos, tá aqui, digita menos e depois seleciona a célula E12, que é essa daqui, que é o total com economia. Ele já faz, dá o Enter, né? Faz a continha para você, mostra lá. Vamos fazer a soma aqui do total anual. O que é o total anual? Seriam uns 12 meses, né? Então a gente faz aqui igual a 12, digita 12 mesmo, vezes, o vezes no Excel, nas planilhas, é o asterisco. Digita asterisco e seleciona a célula do total mensal. D12, Enter. Então, o gasto anual com essa pessoa, se ela tiver esse gasto em média aqui, né, antes da economia, seria de R$ 30.000, 360. Tá? E se ela fizesse isso com economia? A gente pode fazer a mesma formulinha lá, ou puxa, né, para cá, faz assim, ó, clique e arrasta, lembra no cantinho, clique e arrasta, serve, tá? Vamos deixar formatado aqui bonitinho, igual tá o outro. Ou a gente puxa, clica e arrasta, ou a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui, igual a 12 vezes esse. Olha a diferença que deu de gasto anual.
Então, com essas medidas, com essas dicas que eu dei aqui, vamos supor que essa pessoa tenha conseguido fazer isso, né, ao longo de um ano, economizou esses valores ao longo de um ano, ela economizou no final do ano inteiro R$ 3.420. Como eu falei para vocês, os valores não parecem ser tão altos aqui quando a gente está falando de R$ 10, R$ 5, R$ 20, né, de economia. Aqui um pouco maior, claro, no aluguel, R$ 100, tá? Aqui também no cartão de crédito. Ainda assim, o impacto que se tem anual é muito grande, porque isso é multiplicado por 12. Tá? Então, essa economia de R$ 3.400 é muito significativa. Ela é maior, essa economia, do que os gastos de um mês inteiro, bem maior. Tá? Ela é cerca de 50% superior ao gasto de um mês inteiro. Então, uma economia muito significativa e as pessoas podem conseguir fazer essas economias, como eu falei para vocês aqui, com as dicas que eu dei, sem fazer um esforço enorme, sem perder, sem baixar o padrão de vida, né? Muitas vezes elas conseguem fazer isso só com um pouco de disciplina. Tudo bem? Então eu espero muito que essas dicas tenham sido valiosas, que elas tenham ajudado vocês a organizarem os gastos, que é a primeira coisa importantíssima que se faz, né? E depois conseguir tentar controlar esses gastos, ver aonde que a gente pode mexer, como a gente pode mexer nesses gastos e qual impacto que isso tem, tá? Continha aqui da economia mensal igualzinha a continha da economia anual. Se você fizer uma planilhinha dessa, conseguir fazer, eu garanto que no mínimo você vai conseguir enxergar melhor as possibilidades que você tem de economizar, tá? Como eu falei lá na primeira aula, que é o lado que quase todo mundo consegue mexer. O lado da receita é um pouco mais complicado, mais específico de cada um, mas o lado dos gastos todos têm e todos têm ali alguma possibilidade de dar uma diminuída em um lado ou em outro. Tá? A ideia então é essa. Eu espero de verdade que vocês tenham aproveitado, que tenha sido útil, que tenha sido relevante para vocês. Essa é a terceira e última aula. Agradeço bastante a atenção. Se tiverem dúvidas, sugestões, mandem para aquele e-mail que eu já coloquei para vocês no começo de todas as aulas. Um abraço a todos. Até já, pessoal.